Fala, meu povo, sejam muito bem-vindos ao meu canal. O Brasil venceu o Chile por 3-0. Começou meio modorrento, aquele jogo lento, parecia que ia ficar na barreira chilena em frente do gol. Mas aí com as alterações o Brasil desandou a fazer gol, 3-0 fora o baile. Vamos comentar um pouquinho do jogo, o que eu achei e algumas mudanças que podem acontecer para o próximo jogo. Eu sou o Lucas Silveira e seja muito bem-vindo ao meu canal. Vamos falar de seleção brasileira, porque a seleção do Ancelotti venceu o Chile por 3-0, mais um jogo sem sofrer gols. E é aquilo, o Ancelotti falou que ia arrumar a casa, arrumar a defesa primeiro, e foi o que ele fez, né? 3 jogos, nenhum gol sofrido, 4 gols marcados, 2 vitórias, 1 empate. Então o Ancelotti tá arrumando as coisas aos poucos, para depois focar no ataque, que é a maior preocupação da torcida brasileira, né? Ainda não encontrou um lugar para o Vinícius Júnior, para o Rodrigo, hoje teve João Pedro, teve Rafinha, então tem as alterações que o Ancelotti está fazendo, tá indo aos poucos, mas o técnico tá conseguindo ajeitar a defesa, que para mim era a principal preocupação da seleção. Marquinhos muito bem, o Alisson não foi exigido em nenhum momento, né? Quando fez uma defesa, o lance estava impedido. O Gabriel Magalhães, mais um jogo muito bom dele. Foi um dos únicos que passou ileso aí da era Dorival, da era Diniz, tem feito bons jogos. Aí eu vou para a lateral esquerda, que é um ponto que quando teve a convocação parece que tinha acontecido um crime. Douglas Santos foi o titular do técnico Carlo Ancelotti, então vamos comentar um pouquinho sobre ele. Eu acho que a convocação dele deixou muita gente meio apreensiva, um pouco com o pé atrás, porque foi uma convocação que ninguém esperava. Ele foi para a Rússia, tá lá há muito tempo, é o melhor lateral do campeonato russo, / zagueiro, desde que chegou lá, é líder, capitão do Zenit, mas é aquela coisa. Hoje o Brasil sofre muito com o lateral esquerdo, então a gente teve aí Guilherme Arana, Carlos Augusto, Alexandro, Abner Vinícius, e ninguém conseguiu render o que se esperava aí, né, na lateral esquerda. Aí o Ancelotti chega e traz o Douglas Santos. A princípio eu achei que ele seria aquele cara que faria um terceiro zagueiro, teria na saída de bola um papel importante, mas o Douglas Santos foi muito bem ofensivamente, foi muito bem na construção de jogo, tanto pelo meio, tanto como um lateral agudo, né? Tanto que sai dele o primeiro gol do Brasil no jogo. Ele dá o passe para o Rafinha, ele começa a jogada, né? Ele começa a jogada, toca para o Martinelli para o João Pedro, que faz o pivô, deixa com o Douglas Santos, que aí toca para o Rafinha e depois sai o gol do Estevão. Então, uma jogada muito bem construída pela seleção e muito bem pelo próprio Douglas Santos, que teve 59 passes certos de 60 tentados, venceu muitos duelos também, foi bem defensivamente. Então, para mim, a grande surpresa desse jogo, o grande ponto positivo dessa vitória da seleção é sim o Douglas Santos, e acho que vai ser titular contra a Bolívia em El Alto. Acho que mereceu essa oportunidade aí o Douglas. Agora, o meio de campo ali a gente teve Casemiro e Bruno Guimarães, que para mim, na última data FIFA, o retorno do Casemiro foi muito importante, é o homem de confiança do Ancelotti, e esse retorno dele não fez só bem para a seleção, né? Ele faz um bem danado para a seleção, fez um grande jogo hoje, tá fora do próximo, né? Tomou o terceiro cartão amarelo, mas ele faz muito bem para o Bruno Guimarães. A dupla Casemiro e Bruno tem rendido. O Bruno Guimarães, que era muito questionado na seleção brasileira por todo mundo, né? Pela mídia, pelos torcedores, e por ele mesmo era cobrado de que não conseguia desempenhar o que faz no Newcastle e o que faz na seleção brasileira. Com a chegada do Casemiro, o Bruno tem mais liberdade para chegar na área, tem mais liberdade para movimentar, para participar das jogadas ofensivas, na saída de bola. Então, ele e Casemiro ali, uma dupla que tem funcionado, e para mim o Bruno Guimarães fez um grande jogo, uma ótima partida. Então, temos aí uma dupla, quem sabe para a próxima Copa, se mais algum outro jogador não aparecer e tomar a vaga, porque tem gente que está vindo do banco e está querendo o seu espaço. Agora, falando um pouco da fase ofensiva que me preocupou no primeiro tempo. Tivemos um quarteto, né? A gente teve Martinelli, Rafinha, João Pedro e Estevão. Para mim, dos 4, o Rafinha foi o pior em campo. Porque o Rafinha, a gente espera que seja... Vestiu a camisa 10, né?
espera que seja o cara dessa seleção, fez uma temporada fantástica no Barcelona, começou bem essa temporada, então não teve um bom rendimento na partida, na minha visão, Rafinha. O Martinelli propôs mais jogo do que o Rafinha, o Estevão propôs mais jogo, o João Pedro se movimentou mais, buscou mais jogadas, enquanto o Rafinha ficou bem apagado. Vinha, tentava buscar a bola no meio de campo, fazendo um papel de volante, mas grande parte das vezes não conseguia render. O Martinelli chamou o jogo, tentou algumas jogadas, finalizou, mas também foi um pouco abaixo. É um jogo que o Brasil, não dá para falar que teve gente que foi mal. O Brasil mandou no jogo inteiro, o Chile não levou perigo, mas teve alguns caras ali que demoraram a ter uma tomada de decisão, o que é normal também. É uma seleção muito nova, principalmente o Martinelli e o Estevão foram os que demoraram a tomar algumas decisões dentro da área, não sabia se chutava, se tocava, se cruzava. Isso fez o Brasil perder algumas chances. O Martinelli, para mim, foi abaixo, então para mim a alteração que ele saiu para a entrada do Richarlison, do Caio Jorge, do Luiz Henrique fez sentido, assim como a do Estevão. O Estevão fez um primeiro tempo muito participativo, mas errou em algumas tomadas de decisão. O João Pedro é um caso à parte. Eu acho que ele realmente foi abaixo do que se esperava, porque vem fazendo uma temporada fantástica pelo Chelsea, na Copa do Mundo de Clubes, na Premier League começou voando, e na seleção ele foi aquele camisa 9, quando saiu da área tentou fazer algumas jogadas, deu certo, mas ele também não conseguiu ser tão eficaz lá na frente como o camisa 9 que se espera. Eu daria mais uma chance, eu acho que tem que ser titular no próximo jogo contra a Bolívia, porque um jogo não é o suficiente para descartar um jogador. Eu acho que seleção não pode ser assim. Mas o João Pedro tentou, foi participativo, mas também não fez muita diferença. Aí a gente vai para o segundo tempo, o Brasil vencendo de 1-0, mandando no jogo. No segundo tempo, com a entrada do Andrei e do Luiz Henrique, Paquetá, Richarlison e também do Caio Jorge, o Brasil teve algumas mudanças. Antes das alterações, o Brasil tirou o pé totalmente do jogo, tirou a intensidade, e para mim não faz sentido nenhum. O jogo estava muito ruim de acompanhar, estava ruim de assistir. Acho que o jogo ficou bem chato, mas aí com as alterações, Luiz Henrique, para mim o melhor em campo, foi fantástico. Ele ficou de fora das últimas convocações, não fez sentido, porque foi muito bem quando exigido na seleção brasileira com o Dorival, e hoje mostrou que não pode sair dessa seleção, e quem sabe não pode sair desse time titular do Ancelotti. Luiz Henrique foi muito bem, participou de 2 gols, fez o cruzamento, que seria gol se o Paquetá não coloca a cabeça ali para tirar a bola em cima da linha, gol do Paquetá. E também uma jogada fantástica, dá o toque, o Paquetá faz o corta-luz, tabelinha com o Bruno Guimarães, aí o Luiz Henrique dá um drible fantástico no zagueiro e depois mais um gol debaixo da linha. Os 3 gols do Brasil saíram ali praticamente sem chances de errar, mas Luiz Henrique, jogo fantástico, muito bem na partida o ex-jogador do Botafogo. E aí fica aquela coisa, né? Não tem que convocar jogadores de ligas periféricas, porque o Luiz Henrique e o Douglas Santos fizeram uma baita partida. O Luiz Henrique hoje aclamado pela torcida, a torcida pediu para o Ancelotti colocar o jogador entrou e decidiu. Então a gente está vendo aí que nem sempre jogador que joga em liga fraca não merece ser convocado, é o contrário aí. Então a gente está vendo aí que jogador que joga em ligas mais fracas às vezes podem render, é o caso do Douglas e do Luiz Henrique aí. O Paquetá, 2 anos fora da seleção, teve o caso da esquema de aposta, a Federação Inglesa fez uma sacanagem com o jogador, hoje poderia estar no Manchester City, está no West Ham e começa uma temporada fantástica depois de 2 anos aí bem abaixo do que a gente se espera. Paquetá é isso, um jogador que nunca deixou a desejar com a camisa da seleção, sempre foi muito importante quando esteve 100% na seleção. Copa de 2022 foi muito bem, na última Copa América ele não foi um dos piores da seleção, uma seleção que foi bem abaixo, ele conseguiu se salvar, e o Paquetá entra hoje, faz mais um gol com a camisa do Brasil e mostra que é muito importante dentro desse grupo. Acho que Paquetá e Luiz Henrique cravaram a sua vaga na Copa do Mundo e nas próximas convocações. Caio Jorge e Richarlison não tiveram muito o que fazer, né? Entraram, tiveram pouco tempo, mas foram bem participativos ali defensivamente, principalmente o Richarlison voltando para marcar em alguns momentos. O Caio Jorge fez um pivô que saiu numa jogada pro Martinelli, se eu não me engano, sair de cara
para tocar pro Luiz Henrique e ele erra o passe. Mas esse foi o jogo. O Andrei também entrou, não teve muitas oportunidades. Agora vamos ver como vai ser no próximo jogo, se ele vai ser o titular, já que o Casemiro está suspenso. Então, esse foi o jogo. Esse foi o que eu achei da partida. Minhas opiniões sobre alguns dos principais destaques da partida. Luiz Henrique, Bruno Guimarães, o Paquetá. Para mim, o melhor em campo é o Luiz Henrique, mas também fica aí o mérito para o Douglas Santos, para o Bruno Guimarães. Acho que o Ancelotti vai manter grande parte desse time para o próximo jogo. O Casemiro deve sair para a entrada do Andrei, como foi que aconteceu no jogo. Ele deve alterar ali ou o Estevão ou o Martinelli. Acho mais provável o Martinelli. Acredito que o João Pedro vai se manter como camisa 9 desse time. E para mim, tá mais que certo. O João Pedro, para mim, tá à frente dos outros atacantes da seleção hoje. Então foi isso. O que eu achei do jogo da seleção brasileira. Vitória contra o Chile 3-0. Deixa aí nos comentários o que você achou do jogo, o que você achou da partida da seleção brasileira e também não se esquece de se inscrever no canal, deixar o sininho ativado para os próximos vídeos, vamos tentar trazer com mais frequência aí e também de me seguir aí nas redes sociais, lá no Instagram, no TikTok, tá tudo na descrição. Vamos acompanhar o futebol brasileiro, acompanhar a seleção porque semana que vem tem Brasil e Bolívia em El Alto. El Alto, não sei, mas lá na Bolívia, Brasil em mais de 4.000 metros de altitude, um jogo muito difícil para a seleção. Muito obrigado por ter acompanhado e até a próxima.